Então, vamos começar aqui agora de verdade? Vamos começar de verdade, então vamos começar de verdade. Então, era tudo mentira, agora é de verdade. Olá! Olá, boa noite. Então, pessoal, boa noite. Mais um programa do ON, né? Mais um programa O Negócio. Estamos aqui ao vivo, programa diretamente aqui de Americana, nosso estúdio. E pra gente é uma honra estar com vocês novamente. E contaremos hoje com uma presença especial. Eu não vou contar, o Neto vai contar quem é. Que é um grande empresário da área fitness. Você que gosta de ficar fitness ou você que gosta de ser fitness. Hoje esse programa é especial para você. Então, boa noite. Boa noite, Beto. Você está aqui hoje, já revelei quem que era. Mas você vai falar hoje quem que é? Você vai falar quem é? Cadê o Beto? Saiu, filho. O Beto saiu. O Beto. É o Perronão. Tem o Perronão. Perrone e o Perroninho. Boa noite, Perrone. Falou tanto Beto hoje que ele já tá com o Beto na boca. Já tá com o Beto na boca. Perrone, boa noite. Boa noite. Prazer ter você aqui conosco. Legal. Essa noite. Pra gente muito bom. E o Neto agora dá boa noite pro nosso querido convidado que ficou ao seu cargo a revelar. Fala, galera. Giovanni já falou aí o nome dele. Ele não falou o que ele faz, mas está tudo bem. Ao longo dos podcasts você vai descobrindo. Meu nome é... O que eu falo? O seu? É... Ah, não, você fala Como eu Neto, falo? né? Ah, é Neto? Você é Neto. Não posso falar o nome de guerra? Ah, não, é. Meu nome é Neto, o nome de guerra é Caruso. Mas vamos lá, Pastor Netão está por aqui. Hoje nós estamos aqui com o Perrone, né? Que é aqui o nosso âncora hoje. Anfitrião, nosso âncora. Nosso Anfitrião. E nós estamos aqui também hoje com o grande Fernando Almeida. Fernando Almeida é Boa noite. O homem da noite. Que homem, hein? Pelo amor de Boa Deus. noite. Fala aí. A minha mãe falava o mesmo. Cadê? Vou mandar um abraço para a esposa do Fernando, com certeza ela já deve estar aí Já, acho que sim. assistindo, já deve estar no ao vivo, né? Com todo respeito, grande homem. Fernando Almeida, o homem que saiu da... Eu que agradeço aí a oportunidade e estou muito contente de estar aqui com vocês. Vamos lá. Não estudei nada, tá? Então não me pergunta coisa muito difícil. Não, né? eu vou perguntar seu número de CPF, RG e a senha. Isso aí do eu sei cartão. decor. Então pronto, vai ser fácil. Já tá ótimo. Galera, Fernandão saiu direto da aeronáutica, né? Da FAB. Da FAB, Força Aérea Brasileira, para ensinar alguns milhares de alunos, que ele não sabe quantos. Ah, é bastante, Nós hein? conversamos, mas ao longo de uma carreira de 33 anos. Sábado eu fiz 33 anos de profissão. Olha só. 33 anos ensinando pessoas a serem Comecei saudáveis. em Cara. 1990. 1990 eu tinha 20 aninhos de idade. Eu tinha 19. E você 19. 17 para 19, 18 anos, isso aí. 18 aninhos. Bastante Tenro. tempo, hein, Fer? Eu nem sei quantos anos. Melhor não falar. Pô, agora a galera já fez a conta, né, meu? Já todo mundo fazendo a conta. Ele tava aqui, eu fazendo a conta. Não vou falar não. Muito difícil. E a gente trouxe aqui o Fernandão hoje para a gente conversar um pouco a respeito da vida dele, né? Dessa trajetória inspiradora, porque assim, 33 anos na mesma profissão e lidando com saúde, essa coisa não é muito fácil, não. Então eu gostaria de saber do Fernando, a princípio, o nosso podcast, ele é um podcast feito com empresários e empreendedores cristãos, sejam eles pastores ou homens de Deus, cristãos, mulheres de Deus, cristãs. Eu queria saber de você, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte, Fernando: como você conheceu Jesus Cristo? Bom, Quando isso aconteceu? Quando aconteceu? vamos lá. Eu acho que o que aconteceu comigo aconteceu com muitas e muitas pessoas. A minha mãe era cristã, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e era uma mulher muito temente a Deus. Então, desde pequeno, ela me levou na igreja, foi onde eu fui batizado, mas muito novinho, e aí
aí quando chegou a adolescência, infelizmente eu desvirtuei o caminho, me afastei da igreja, e só que a sementinha que ela plantou foi uma sementinha forte, né? Dona Laura era uma mulher de muita oração, e eu costumo dizer, quando eu conto as histórias, eu falo assim, olha, eu só estou aqui porque a minha mãe orava muito, né? Porque eu passei por muitas coisas que eu tenho certeza que se não fosse as orações da minha mãe, acho que eu não estaria aqui. E foi então na igreja do Evangelho Quadrangular, eu tinha acho que coisa de 10 anos de idade, ia na tarde da bênção com ela, Eita, na escolinha dominical. As irmãzinhas do coque. E foi plantada a sementinha. Então, isso fez com que, acho que eu nunca perdesse esse link, esse vínculo, né? E graças a Deus eu me reencontrei, né? E depois que eu me reencontrei, tudo começou a dar certo de uma maneira assim maravilhosa. Louvado seja Deus por Que isso. maravilhoso. E você trabalhou ao longo da tua carreira sempre como um empreendedor? Ou você trabalhou para empresas? Conta um pouco mais dessa tua história. Bom, Como começou? Como você... Então, bom, vamos lá. Eu quando moleque, acho que o sonho de maioria dos meninos era ser jogador de futebol, né? Então, eu gostava muito de treinar. Então, você achava eu no centro cívico, você não achava eu em casa, eu estava sempre treinando. O negócio era treinar. E o meu pai, ele falava assim para mim que eu tinha que ter um ofício. Você tem que trabalhar. Você tem a profissão. Aí, tadinho, ele colocou Deixa eu te atrapalhar aqui um segundo. Espera só um segundinho. Cristiane Canteiro. Obrigado, Cristiane, pela participação. Já tive vários treinadores, mas ninguém se iguala ao Fernando. Esse Fernandão, hein? cara. Que é isso, hein? Obrigado, Cristiane. Tenente aqui. Bom, eu perdi o que eu tava falando. Volta, você estava falando da sua mãe, que ela era uma mulher de Isso. Aí oração, meu pai queria que eu fizesse um ofício. Aí, tadinho, ele fez eu fazer a teste no Senai. Imagina que eu fui lá fazer prova do Senai e eu ia lá para passar. Não, fiz por fazer, né? Eu queria trabalhar no meio do esporte. Eu só não vou ser jogador de futebol, nunca fui um craque de futebol. Corria muito, tinha um bom condicionamento, mas nunca fui craque de futebol. E ele quis porque ele quis, colocou eu para trabalhar na Pavan Zanetti. Nossa, coitadinha da Pavan Zanetti. Eu estraguei muita peça na Pavan Zanetti, eu não queria aquilo lá não. Mas um dia eu treinava Kung Fu e o meu professor de Kung Fu gostava muito, colocava eu para dar os treinos, tá? Eu tinha aí 17 anos de idade, 16 anos de idade. E aí um dia ele falou para mim, vou arrumar um lugar para você dar aula para as crianças lá perto da sua casa. E eu estou passando na frente da Walter Center, né, que é lá no 9 de julho. A Walter Center teve vários donos, e foi na época que o Gibi, hoje o Gibi se encontra em São Pedro, né, muita gente deve conhecer o Gibi. O Gibi me chamou, eu tinha vinda do futebol, bola embaixo do braço, molecão, falou assim, viu, eu sou amigo do Ronaldo, Kung Fu, se o Ronaldo estiver assistindo, não sei se está assistindo, o Ronaldão comecei por aí, né, com ele. E aí falou assim para mim assim, viu, você vai vir dar aula aqui para as crianças, mas ele falou para mim que você nada também. Eu falei, nado para Americana, né, treino natação. E você não quer vir trabalhar também, ajudar eu como instrutor de natação? Na época não existia o CREF, né, era isso que nós estamos falando de 1990, o CREF veio em 1998. Eu falei, lógico. Ele falou assim, amanhã cedo. Eu falei, mas demorou. Se ele tivesse falado para mim assim, você quer agora? Se ele quer agora, eu vou falar assim, estou entrando aí, estou começando. E comecei dia 22 de julho de 1990, ou seja, sábado agora fez 33 anos. 33 anos do sábado. Gibizão me chamou, amo o Gibi, é meu padrinho, né, nesse sentido. E me chamou e eu abracei aquilo. Eu lembro até hoje que eu cheguei em casa, eu pulava dessa altura, né? Eu falei, mãe, arrumei um emprego, eu vou dar aula, eu vou ajudar o cara a dar aula. E depois disso eu nunca mais larguei, aí eu achei aquilo que eu queria. Então aí eu comecei a me dedicar, a estudar, e aí eu conversava com o Gibi e falava para ele assim, olha, até hoje existe um encontro de educação física que é feito em Poços de Caldas, chama ENAF.
E o Gibi me pagou várias vezes, todo ano eu ia para a ENAF fazer curso. Olha. Quando foi em 92, eu me alistei. Nesse ano aí, quando ele me chamou, eu já havia me alistado na Academia da Força Aérea, porque eu descobri que na Academia da Força Aérea, se você entrasse em qualquer uma das forças, você conseguiria prestar a Faculdade de Educação Física do Exército. E o meu sonho era prestar a Faculdade de Educação Física do Exército, trabalhar com Educação Física. Não vou ser jogador, mas eu vou ser preparador físico, né? E a aeronáutica me chamou para fazer o serviço militar. Sim. Só que aí eu estava empregado. E eu tinha passado na Faculdade de Educação Física. É isso? Não, mentira. A aeronáutica me chamou Sim. e eu tive que me apresentar. Sim. Bom, cheguei lá, me apresentei, aí eu estava empregado, então eu fazia pouco tempo. Então eu fiquei chateado, por agora que eu arrumei um negócio que eu gosto. Só que foi bom, porque Deus é maravilhoso, né? Ele vai plantando as coisas direitinho. O homem faz os seus planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor, como está escrito. Como eu já dava aula, eu cheguei lá, fiz o recrutamento. Quem serviu sabe como que é. Eu fui recruta primeiro, aí se formou a soldado. Nessa época da transição de recruta para soldado, eu fiz amizade com o sargento, que era o sargento mais graduado que tinha lá no batalhão de infantaria. E falei para ele assim, viu, eu queria servir lá no setor de educação física, porque eu já dou aula de natação, já dou aula de ginástica, de kung fu. E ele falou para mim assim, você vai se apresentar lá para o capitão lá, e aí você conta isso para ele. Aí eu fui lá, me apresentei, entrei na sala, tinha o capitão, tinha o tenente. Isso é um bom negócio. Não, mas eu fui, todo eufórico, cheguei lá, pô, S292, 208, Fernando. Aí ele pegou e falou para mim assim, e aí, o que você quer? Eu falei assim, olha, eu queria trabalhar aqui. Daí eu contei que eu dava aula, ele falou assim, mas você acha que você vai dar aula aqui? Eu falei, não, eu vim aqui para aprender, né? Eu estando no meio de vocês, eu sei que eu vou aprender alguma coisa. Uau. E o cara gostou. Aí o cara pegou, na hora, na minha frente, ele ligou lá no lugar que fazia a divisão da molecada, mandava a molecada para CPA, para trabalhar na burocracia, e falou o meu nome, meu número, e eu fui para educação física. Olha. E realmente, nas 2 primeiras semanas, eu limpei a quadra, organizei o almoxarifado, enfim, trabalho que era o que o soldado ia fazer. Só que aí, eu saí do recrutamento. 1 ou 2 semanas depois, chegou os recrutas, que é a próxima turma de recrutas. Sim. Então, ia ter a educação física deles. Era uma tarde, eu peguei, virei pro sargento e falei assim para ele assim, sargento, deixa eu ir junto. Ele ia começar a primeira aula. Sim. Ele falou assim, ele olhou pro cabo, falei, vamos, novinho, né? Aí eu cheguei lá, colou a molecada tudo em forma e tal, eu virei pro cabo, falei assim, cabo, deixa eu puxar o aquecimento? Ele olhou pra cara do sargento assim e falou assim, vai, né? E eu mandei bala, eu pensei assim comigo, bom, eu não posso fugir muito do que é o padrão deles, mas eu preciso fazer algo diferente que chame a atenção. E aí eu comecei a organizar a coisa de uma forma diferente, mandei os polichinelos, que todo mundo já conhece, o aquecimento, o treinamento do exército, polichinelo, o burp, que todo mundo acha que existe agora, esse burp existe há muito tempo, meus queridos. E aí, eu organizei e dividi. Eu sei que eu saí e os dois não falaram nada para mim. Mas quando chegou na sessão, o sargento virou pro tenente e falou assim, tenente, novinho, vou mais naquele sol não, pode deixar o novinho lá, que o novinho dá conta. Novinho. E com essa brincadeira aí, eu ganhei a confiança, o carinho do tenente, do capitão, e eu sei que não deixei de fazer os afazeres que tinha, mas eu consegui conquistar os caras de forma que aí o capitão falou para mim, você vai trabalhar com o cabo, era o cabo Pinha, lá na musculação, porque os cadetes, a Força Aérea, a AFA, o objetivo delas da AFA é formar o cadete. Então tudo gira em torno do cadete. Então falou assim, os cadetes vão fazer educação física, as equipes, tem a equipe de vôlei, tem a equipe de basquete, eles vão passar pela musculação. Sim. E quem molda o treinamento lá é o cabo.
E eu colei no Cabo, o Cabo era formado em Educação Física, e eu falei para ele assim, eu quero aprender isso aí, né? E aí eu sabia, tinha prática da musculação, mas eu não tinha teoria ainda, né? E aí eu comecei a aprender como periodizar, o que eles faziam, o que fazia com a equipe de atletismo, o que fazia. E aí eu fui crescendo e as portas foram se abrindo, dali eu saí de lá e prestei a Unimap, passei em Educação Física, e aí voltei, nunca deixei a escola de natação aqui, porque eu saía de sexta-feira e vinha para Americana para trabalhar ainda no sábado. Às vezes eu conseguia dar aula na sexta-feira à noite e às vezes eu dava aula o sábado inteiro, porque o Gibi nunca me dispensou. Então ele segurou eu durante todo esse tempo, mesmo estando fora, né? Sim. E dali a coisa foi melhorando, foi crescendo, as portas foram se abrindo, dali eu saí para módulos e tô aí até hoje. Puxa vida. Cuidado de Deus. E nessa brincadeira foram 30 anos. 33 anos. Olha aí. Fiquei 10 anos em São Pedro. Poxa. Em São Pedro, mesma coisa, o Gibi, quando foi embora daqui de Americana, fez uma amizade lá, e aí ele me ligou e falou assim, nossa, estou precisando de um cara aqui, porque é por causa da confiança, né? Claro. Estou precisando de um cara aqui. Fui para São Pedro para fazer uma consultoria na academia que ele estava cuidando lá. Sim. Fiquei 10 anos lá. Fui para fazer a consultoria e fiquei 10 anos. Fiquei 10 anos, comprei a academia que eu estava Comprou fazendo a consultoria, academia. né? E foi essa academia que eu trouxe para a Americana depois, em 2006, estava contando para o Errone, e vendi essa academia para o Flamengo, o Clube Flamengo, que é americano. Ah, sim. Quantos anos você ficou como instrutor no Flamengo? 13 anos. 13 anos no Flamengo. 13 anos, né? Foram 13 anos, eu posso dizer que quando eu cheguei no Flamengo, eles tinham lá alguns aparelhos jogados dentro de uma sala, né? Não tinha regra, não tinha nada, não estava bem estruturado. Você sabe que barbearia é um lugar onde todo mundo conhece todo mundo, né? Uhum. E eu, como dono de uma barbearia e spa chamada Carusos Barbeirão, Não pode ver o momento, já quer fazer propaganda. A top da Eu já cidade. começo O na... sujeitinho. Sujeito. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Eu trago um abraço aqui de um amigo seu que treinou com você, né? De um aluno que treinou com você, o Alan Gil Ferro. Nossa, Alan, puta, Alanzão Eu tava cortando a barba, o Alan se casou no sábado, Sim. né? E eu tava cortando a barba dele na quinta-feira, fazendo barba, cabelo, cuidando dele. E ele falou pra mim, eu falei, a gente vai ter o podcast que ele tava acompanhando, né? Ele me acompanha bastante nessas coisas. Falou, vamos ter um podcast ao vivo com um instrutor de academia, um cara bacana, tal. Ele falou, eu vi a tua chamada. Cara, treinei com o Fernando um monte de ano, treinei com ele no Flamengo, o Fernando foi um cara não sei o que lá, eu falei, olha isso. Então, quer dizer, o homem é conhecido, o homem é conhecido pelas pessoas que você não imagina que ele é conhecido. Olha, eu dei aula para muita gente, viu? E a galera do Flamengo, eu tenho muito cliente na minha barbearia, que é dali do Flamengo, né? Tem o seu Ivan, que está no Flamengo há muitos anos. Deixa eu contar uma coisa para você. O pessoal viu a chamada aí, a gente estava dando risada, eu e o Neto, porque estava lá assim na chamada, 32 mil alunos, né? Aí eu vou te contar por que chegou nisso aí. A moça lá da igreja que estruturou todo o Instagram para mim, perguntou para mim assim, quantos alunos você já deu aula? Falei para sei lá. E daí quando ela fez isso, eu fazia 32 anos que eu dava aula. Professor. Eu devo ter dado eu falei assim, 1.000 alunos por ano. Ela colocou 32 mil. E aí foi só risada. Agora você vê que barato, ó. Tem um cara aqui chamado Fábio Yoshinari. Nossa, esse é o cara, velho. Treino com o professor Fernando há 9 anos, não parei nem na pandemia. Não podia falar isso? Foi lá na casa dele. Não, mas foi na casa dele, foi na casa dele. Foi na casa Eu saía dele. e ia dar treino pra ele e pra família dele. O Fabião treina com muito tempo. Fábio, porventura você é irmão do Matheus Yoshinari? O Matheus é meu cliente já há anos, cara, também. Ele é irmão do Eduardo. O
O Eduardo Yoshinari é o irmão do Fábio. É irmão do Fábio. Agora eu não Vai lembro saber se o se Fábio tem um. mais irmão, não. É, Eu a não gente lembro não disso. sabe. Eu acho que não. Acho que É japonês? Japonês. Então, o Matheus também é japonês, Japonês. mano. Vamos ver aí se ele estiver assistindo para ele responder pra gente. Legal. O Mas Fábio tem uma história continua. engraçada do Fábio, viu? Porque o Fábio ele Conta. fazia step comigo no Eu gosto Flamengo. de história engraçada, viu? O Fábio fazia step comigo e aí ele mesmo conta, né? Que o pessoal falava assim, o japonês da zumba, né? Porque os caras tudo que dança é zumba. O japonês da zumba, né? E o Fábio fazia legal. O Fábio pegou o negócio. O step tem um lado complexo da coreografia e o Fábio fazia bacana. O Fábio é parceirão. Gosto muito do Fábio. Que legal. Muito bom. Fernando. Fernando, É o Fábio da Zumba. O Tem Fábio mais da zumbeiro lá? Tem mais algum zumbeiro? vai dar problema isso aí, vai dar Vai problema isso nada, velho. Que nada. Não, mas eu nunca dei aula de zumba. Nada contra a zumba. Tá Eu bom. Eu ia chegar nisso. Queria ver você dando aula de zumba. E já foi muito cada coisa que eu já escutei, velho. É mesmo? Ô, bailarino. Dava aula de ô, bailarino. Bailarino, dando aula de zumba. Eu tenho um aluno meu que hoje ele tá, se eu não me engano, tá pros lados das Arábias, lá no Egito. Ele e a noiva dele, esposa dele, ele fez aula de barbearia comigo, que eu dou aula também, né? O Fernando sabe. Tem uma escola de barbearia. E ele tá lá. E ele é bailarino, cara. Ele corta os cabelinhos dele na hora vaga, né? E ele é bailarino, ele é um cubano. Rapaz do céu, se tu vê aquele homem dançando e o preparo físico que aquele cara tem, é um troço incrível. E eu imagino que Esse para preconceito pessoas... muito grande, né? Muito Mas grande. não tem nada. Eu penso assim que uma pessoa que ele se dedica a essa área, ele pode ser seu aluno? Você tem alguma coisa preparada para esse tipo? Sim. Você tem isso? Sim, Conta para mim alguns sim. tipos de Não, aula que você dá que Ó, pode ser micronicho do seu mercado. Hoje, eu estava contando o Peone lá fora, o trabalho que eu realizo dentro da Squad, hoje eu tenho uma academia, um box de treinamento chamado Squad, que assim que eu saí do Flamengo, eu montei a Squad junto com um parceiro meu, o Leonardo. Hoje o Leonardo não está mais comigo, estou sozinho na Squad. O trabalho que eu realizo na Squad é um trabalho de condicionamento físico geral. Então, eu trabalho todas as capacidades físicas suas durante a semana. E isso contribui com certeza para qualquer esporte. E eu falo isso por quê? Porque eu tenho, por exemplo, um parceirão que treina comigo lá, que é o Samuel, que é professor de jiu-jitsu, tem uma academia de jiu-jitsu lá no Santa Maria, e ele treina comigo porque ele compete ainda. Então ele treina comigo 7 horas da manhã, de segunda, quarta e sexta, e ele vai para a competição e ele dá o feedback para mim. Ele falou, Fernando, eu tô demorando para cansar mais, eu tô mais forte, eu tô mais rápido. E assim como outras pessoas. Eu tenho, por exemplo, policiais que treinam. Legal. E o cara treina e o cara fala, não, pô, a hora que eu preciso do meu corpo para determinada situação, eu sinto que eu tô apto a Tem realizar. condição para isso. Exatamente. Né? Então, sim, é lógico que quando você fala do esporte em si, você consegue, se for individual, de forma personalizada, você consegue melhorar ainda mais isso, né? Mas dentro do contexto, dentro da semana ali, do jeito que eu periodizo o treinamento, você trabalha todas as capacidades físicas. Perfeito. Força, velocidade, agilidade, potência, o lado cardiorrespiratório, então Deixa eu te fazer uma bem pergunta montadinho. assim. Tem muita gente aqui no chat Mas muita. falando de você assim que O Gustavo Teixeira, Tainara Campos. Eu tô quase pedindo Galera, sem tô- casamento, cara. Carolina, Pelo amor desculpa de- eu aí, mano. Ô, Neto, traz ele mais vezes pro podcast, cara. Sim, ele traz muita audiência. Eu tô quase Esse apaixonado. pessoal Nossa, o cara é esse pessoal famosão. sensacional. Esse pessoal que você acabou de citar e tava tudo treinando agora há pouco. Agora Aí, eu tô ó. aqui, De lá e vim então, correndo a pra gente cá. assistindo, olha que Ô, Fer, negócio lembra bacana. no final do podcast deixar um autógrafo pra gente, né? Sim, claro. Poxa, deixa uma foto pelo menos. É Deixa eu te louco. falar um negócio. Eu sou um cara que tenho bursite, problema com bursite. Eu tenho problema do músculo supraespinhal que está rompido, infrarrompendo, tendinite no manguito rotador nos 2 braços. O que você aconselha? Arranca o braço fora? O que você tem um treino para mim? É isso que eu quero saber. Você tem um treino para mim que não vai me acabar com meus braços? Eu não preciso ficar preocupado em não ter que operar se eu for fazer um exercício? Olha, o que acontece? O Fábio, esse que a gente acabou de citar, Certo. tem um problema sério no ombro. Hum. E durante um período a gente ficou sem o treinamento
e ele fazendo só a parte cardio, que acontece de terça e quinta, e eu pegando no pé dele para ele fazer os exercícios de manguito rotator com elastiquinho e também para fazer o trabalho multidisciplinar que eu tenho algumas parcerias, né, com osteopata, com o médico. Então eu sempre escuto o feedback do médico, a gente está sempre em contato. O Dr. André Perfeito. Forte, que é aqui de Americana, um sensacional médico da medicina desportiva, é médico da Ponte Preta. O Du, que é o Du Magri, que é osteopata, que é sensacional. O Guilherme também é osteopata, massoterapeuta. Então eu procuro trabalhar Então quando eu vejo que existe um aluno que eu preciso encaminhar para alguns desses profissionais, né? Assim como tem nutricionistas que às vezes eu preciso encaminhar, eu tento fazer essa parceria. Outra coisa que acontece muito é assim, se o caso for extremamente sério, que eu vejo que não tem condições de começar direto comigo, isso já aconteceu muito. Ao lado da minha academia hoje, pertinho, eu tenho a Luana que tem a academia de pilates dela. Então eu procuro passar esse aluno para ela e explicar. Porque às vezes o aluno vem assim, Fernando, eu quero treinar com você porque o meu primo treina, o meu irmão treina, a minha filha treina, e às vezes eu vejo que ela está numa condição que ela precisa primeiro de um outro trabalho, um trabalho individualizado, né? Então eu encaminho para a Luana. Se eu vejo que passando pelo osteopata, passando pelo médico, eu mesmo consigo dar continuidade, é que eu estava te explicando, às vezes a pessoa tem uma vivência dentro do esporte, dentro da vida dela, na musculação, tal, eu vejo, não, eu consigo dentro da minha aula adaptar isso. Você entendeu? Que é o que eu fiz com o Fábio. Então eu adaptei e eu vejo que o Fábio, acho que deve ter melhorado as dores dele, depois ele pode comentar aí com a gente aí, porque eu vejo que ele está cada vez mais melhorando, voltando a treinar como treinava antes, né? Então, existe sim, respondendo a sua pergunta, tem como eu te treinar, com certeza. Aí eu preciso avaliar, sentar, conversar para a gente poder falar, Netão, vai começar direto comigo. Não, Netão, você vai começar fazendo um pilates, depois você vai vir para cá, daí a gente vai dar continuidade, então tem sim. Ô Fer, nessa área da musculação, né, desse condicionamento físico, eu fui já muito de academia, né, eu treinei muito já, eu era sempre hipertrofia, preciso voltar, inclusive, já tem 1 ano que eu tô parado já. E acabou a pandemia e você continua, né? Na verdade foi a correria mesmo do dia a dia que eu precisei me desligar disso, mas agora eu vou voltar, minha meta agora é a partir de agosto, vergonha na cara. E... eu tô perseguindo essa meta tem um tempo já, essa vergonha na cara. O Mas, Fernando fica atrás de mim já tem tempo, de vez em quando ele me chama, e aí, pastorzão? Vai ou não vai? E aí, Fer, dentro de academia tem os mitos e as verdades, né? Um dos mitos é assim, que até a molecada que chega na academia, os caras querem ser maromba do dia pra noite, né? Já quer meter um supino de 50 quilos ali, meter 20 séries. Meu filho falou, eu já consegui zerar a máquina esse ano. Foi a videogame, né? Não, academia. Pior que E aí, Fer, mitos e verdades é o seguinte. Necessariamente, para eu pegar um crescimento de massa muscular, eu preciso aumentar peso? Vamos lá. Quando a gente fala de aumento de massa muscular, tem muitas variáveis. Perfeito. Mas assim, tentando ser o mais simples possível para que as pessoas possam entender. Existem muitas variáveis dentro de um treinamento. Aumento de carga, ela é muito importante, mas para que você aumente a carga, primeiro você tem que saber se a técnica sua está perfeita. Perfeito. Então, se você tendo uma boa técnica, consequentemente, o aumento da carga vai vir de forma progressiva. Legal. Além da técnica, então você tem aí amplitude de movimento, velocidade com que você vai trabalhar. Então, se você trabalha mais devagar, você vai perceber que aquela carga que de repente estava leve fazendo rápido, ela vai se tornar mais pesada você trabalhando devagar. Amplitude de movimentos. Você faz um movimento mais amplo, com certeza você vai exigir mais a musculatura, você vai exigir mais fibras musculares. Tempo de descanso. Se você controla bem o tempo de descanso, entre as séries, entre os exercícios, também é importante. É uma das coisas que eu estava comentando com ele, assim, às vezes você vai na musculação e você está lá treinando na musculação, mas aí o parceiro vem e falou,
ô Netão, como que você tá? E papapá. Isso, E o Netão não vai gosta bater um muito papo. de falar, não Mas gosta não, muito de é, conversar. amizade, Ele falar, embala essas num coisas. papo e aí quando ele vê aquela série que ele acabou, ele ficou 5 minutos conversando. Bom, já matou o treino Já dele. esfriou, Já esfriou, você entendeu? Perfeito. Quando você treina na squad junto comigo, o que, que eu faço? Eu sou o dono do tempo. O dono do tempo é Deus, né? Na squad, ele me permite que eu faça isso. Né? Perfeito. Então, o que, que eu faço? Eu controlo o tempo de trabalho e o tempo de descanso. Então, Perfeito. controlar isso também é importante Legal. para que você tenha. E o mais importante é que você tem que associar isso a uma boa alimentação. Aí. Então, quando você associa isso, o nutricionista monta seu cardápio para o ganho de massa muscular e a nutricionista também vai ver se você tem necessidade de suplementação, que é a creatina, o whey, enfim. Então, percebe que é um conjunto de coisas, né? Sim, É um conjunto perfeito. de coisas. E ele estava comentando do filho dele que zera a máquina. E a molecada é complicado, porque assim, Muito. eles não dão tempo ao tempo. E esses dias eu peguei os meninos treinando na academia de musculação e eu falei para eles, tudo errado, né? Agachamento, eu fui lá e falei assim, viu? Hérnia. Posso conversar com vocês? Posso trocar uma ideia, contar uma história? Pode, né? Eu falei assim, de um menino de uns 13 anos de idade que fez exercício errado, agachamento errado, e hoje ele tem hérnia de disco. Prazer, sou eu, né? Eu tenho hérnia de disco. É mesmo? Né? 2 hérnias de disco lombar. E aí eu falei assim, ó, imagina que vocês são um prédio e vocês estão construindo a base do prédio. O que vai acontecer se você pega um prédio e faz uma base, um alicerce lá embaixo de qualquer jeito? O prédio vai cair. Pois é. Basta um exercício errado para ter um deslize de vértebra e você ter uma hérnia de disco pro resto da sua vida. Então eu falei para ele assim, olha, eu hoje agacho com pouco peso em virtude da minha hérnia de disco. Então eu tenho toda uma estratégia para fazer com que a musculatura da perna fique pré-exausta. Então na hora que eu vou para o agachamento eu não preciso carregar com tanta carga. E aí entra a amplitude de movimento, entra a velocidade, entra a pausa entre os exercícios, né? Mas voltando aqui, a gente estava falando, a molecada precisa treinar, é importante, mas tem que ser bem acompanhado. Perfeito. Porque é complicado, eles estão numa idade que você tem que usar essa empolgação deles, mas você tem que estar Forma certa, né? De forma certa. Eu vou reafirmar o que você está falando pelo seguinte, eu tive um problema, esse problema já era um problema, você foi lá, na minha barbearia, você me indicou o que fazer e tal, não sei o que, eu comecei a fazer, melhorou, né? Eu fazendo em casa, ele falou, pastor, não adianta você ir lá na academia agora, faz aqui, ele me mostrou os elásticos, as cores, tudo. Cara, ele me deu uma atenção incrível lá. E começou a melhorar. Quando começou a melhorar, eu falei, top, vou para academia fazer uma musculação. Porque o próprio médico me indicou fazer uma musculação antes de tentar qualquer tipo de cirurgia, etc. Né? Ele falou, pô, tenta fortalecer. Você fortalecendo os músculos auxiliares aí desse teu problema, você vai conseguir conviver com isso, não vai precisar operar. Até porque se você operar, vai voltar esse problema por causa da tua profissão. Eu melhorei e fui para academia. Eu fui para uma academia, eu não vou falar o nome da academia aqui, é óbvio, que tinha 2, 3 instrutores e etc. E começaram a me dar alguns exercícios. E começaram a me dar alguns exercícios. E em vez da pessoa vir lá e me orientar e ficar perto, ficar de olho, não, ficavam de blá 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 com outros alunos da academia. E eu acabei de ferrar o meu braço. Eu fiquei 6 meses nessa academia e eu tive que parar. E eu tenho dores absurdas de ficar noites e noites seguidas sem dormir. Eu me viro na cama e eu acordo. É virar e acordar. E coitada da minha esposa que fica... minha cama, elas que ficam o muro das lamentações. É o muro das lamentações de Israel. Só falta colocar os papeizinhos. A Carol tá dando risada uma hora dessa, que ela fala que eu também viro e falo, Então, cara, a gente precisa, isso que você está falando, eu reforço porque eu acabei com meu braço por conta disso, agora eu vou ter que tentar recuperar, e é lógico, vou atrás do Fernando,
Porque o Com Fernando é um certeza. profissional que se preocupa com isso. Eu vejo as aulas dele lá, eu acompanho muitas filmagens e etc. que ele coloca, a gente percebe que ele está sempre de olho na galera e olho no relógio. Ele está sempre assim, é assim. Não sei se você já percebeu esse eu tique cobro eles. que você tem. O pessoal, às vezes eu paro, eu falo, eu explico, eu repito várias vezes que é para entrar na cabeça, você entendeu? Às vezes tem gente que fala assim para mim assim, mas eu posso colocar carga? Eu falei, não estou dizendo que você não pode colocar carga, você deve. Mas é assim, você tem que entender que você não é guindaste. Então, assim, você tem que fazer, porque nem sempre é a carga. Então, tem que... a prioridade é a técnica. Perfeito. É a velocidade de movimento. Aí depois a carga vai vir vir de forma ser bem natural, executado, você né? entendeu? Vai vir de forma Perfeito. natural. Pessoal muito ansioso, né? E quanto ao que você... Eu vou pegar um gancho no que você falou. E assim, conselho se fosse bom, a gente não dá, vendia, mas vamos lá, né? Então, você é consultor, quanto cara, tá? sabe, eu tenho 33... Mentoria isso. Eu tenho 33 anos de você, profissão, né? eu posso dizer o seguinte para você, aí, se tiver alguém aí que está estudando educação física, que começou agora, eu vou dizer uma coisa para você. Na época que eu comecei, não tinha um negócio chamado internet, que facilita a sua vida, né? Lógico que na internet tem muita coisa ruim em termos de treinamento também. nem Tem passando fale. muita babaquice, né? Mas o que eu quero dizer é que isso facilita você a estudar. Estude. Então você que está começando agora, estude. Mas assim, sabe, estude com vontade. Pratique para que você tenha a parte da prática. Você precisa associar uma coisa a outra, você entendeu? E atenção, se você tem muitos alunos, você tem que dar o máximo seu de atenção. E se você tem poucos alunos, então você tem que ser melhor ainda. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, como coordenador da musculação, eu escutei assim, nossa, mas tem muita gente, não está dando para a gente dar atenção. E quando tinha pouca gente, hoje está vazio, vou ficar sentado aqui, você entendeu? Então, assim, existe desculpa para tudo. Então, se você... esse seu sonho, se você quer ser professor, então você tem que meter a cara, estudar, como qualquer profissão, né? Perfeito. Mas você tem que se dedicar, Sim. né? E com certeza, porque tem muita gente que fala, mas educação física não dá dinheiro. Nenhuma profissão dá dinheiro se você não se dedicar e não fazer diferente, não ter um diferencial. Então, estude. Deu Gustavo Lima aí. Ele mesmo, eu sabia que ia vir uma piada, por isso que eu pedi. Ó, antes do Gustavo Lima, e você, o Fábio, ele falou que o Matheus, seu cliente, é primo dele. É primo dele, veio aqui. É família lá. Ó, o Gustavo Lima aqui, ó, falou assim, ó, grande Fer, além de cuidado e do profissionalismo individual e respeitando o limite de cada aluno, ainda promove as aulões com fins sociais. Comenta aí, Fer, essa sua iniciativa. Ó, boa, hein, Gustavo Lima? Além de cantar bem, mandou bem Mandou bem aí naquilo eu sempre fiz isso, até no Flamengo eu já fazia isso, de tentar arrecadar cestas básicas no final do... No Flamengo acontecia assim, né? Sempre no final do ano a gente arrecada cestas básicas, cestas de Natal, etc. Mas alguma coisa falava para mim que a pessoa que precisa, ela não passa fome só no final de ano. Ela não passa necessidade só no final de ano, né? Isso aí. E tinha uma coisa que falava para mim assim, olha, você precisa fazer mais. Eu te dei um dom. Deus falava assim para você, eu te dei um dom. E você tem que usar esse dom de alguma forma. Eu ficava pensando, como que eu vou fazer isso? Né? Eu falava assim, bom, eu vou organizar aulas e vou arrecadar alimento. E começou a dar muito certo. Né? Legal. Só que quando eu entrei para Lagoinha, logo no primeiro culto... Você mergulhou? Na Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha. Isso, Quando eu entrei para a Igreja Batista da Lagoinha, logo no primeiro culto, foi colocado no telão lá alguma coisa que tinha acontecido nós temos lá na Igreja Batista da Lagoinha, o Ministério Oasis. Conheço. E tinha acontecido alguma coisa lá, inclusive. Inclusive foi nesse culto que você subiu no palco para falar, né, para falar alguma coisa, né? E aí eu falei, opa, é aí. Eu falei assim,
Porque eu arrecadava, quando abriu a academia nova, eu virei pro menino que era meu sócio, falei assim, ele falou assim, a gente vai trabalhar de sábado também? Eu falei, não. Eu falei, de sábado, uma vez por mês, eu vou fazer aula onde ninguém vai pagar nada, mas eu vou querer arrecadar alimento para fazer doação. Olha E ele aí, falou, legal. Que Só que aí, iniciativa. eu não sabia onde que eu ia destinar isso, como que eu ia fazer para destinar isso. E por coincidência não, é Deus, né? Cristocidência. Cristocidência. É Cristocidência. É maravilhoso Entrei no isso. culto e aí Funciona. eu me deparei com o telão e o Ministério Oasis e tal. Eu lembro que eu conversei com alguém e falou assim: olha, você vai falar com o Giovanni, você vai falar com o Amoroso. E aí eu conversei com eles, cheguei para o Amoroso e falei assim: olha, eu tenho uma academia assim, eu vou arrecadar. E o Amoroso, eu acho que ele deve ter pensado assim: não, legal, né? Bacana, o cara vai ajudar, né? Mas na primeira arrecadação que eu fiz, de arroz com feijão, ele falou assim: vou arrecadar arroz com feijão então. Eu peguei, cheguei pra galera, falei assim: ó, sábado tem aula, uma aula é às 7, uma aula às 8, uma aula é às 9, eu preciso arrecadar porque a gente vai fazer doação. E eu acho que as pessoas, elas querem ajudar, e elas não sabem aonde que elas vão, como, para quem que ela vai dar, É isso né? aí. Será que eu vou dar esse alimento ali, E o cara não vai chegar na trocar pessoa por certa, cigarro, vai trocar né? por bebida, Pois né, é, etc. pois é isso mesmo. Enfim, e aí a primeira arrecadação, eu não vou lembrar agora, mas assim, ó, deu 53 quilos É de isso aí. feijão. Deu trabalho para descarregar o carro. 100 e não sei quantos quilos de arroz. É. Isso foi, todo mês a coisa foi melhorando. Então era arroz, feijão, quando arrecadou leite, era leite demais. E as pessoas abraçaram a causa. Essa do leite eu lembro, já caixas e Não, caixas a de leite eu arrecadei várias vezes já, É. mas assim, as pessoas abraçaram a causa, o pessoal da Squad abraçou a causa. Eu lembro da Bruna, a Bruna falar para mim assim, Fer, eu cheguei, eu falei assim, pro Amoroso, eu vou arrecadar macarrão e molho esse final de semana, né? Ele falou, tá bom. Eu falei, galera, macarrão e molho, tá bom. E aí, a Bruna encostou o carro lá na frente, né, e falou para mim, Fer, você ajuda a descarregar o macarrão? Eu pensei assim, Ué. O macarrão, você não tá aguentando, eu é falei muita aula. assim, nossa, quantas sacolinhas de macarrão que ela trouxe, né? Meu, ela tava num barzinho, não sei onde que ela tava com os amigos, e eu mandei no grupo, na sexta-feira à noite, pessoal, não esquece amanhã, macarrão e molho. Diz que ela virou pros amigos dela e falou assim, ó, amanhã tem aula lá, a gente tá arrecadando um macarrão e molho para ajudar lá, porque vai fazer doação, e vamos ajudar todo mundo. Aí o pessoal começou a dar dinheiro para ela. Olha só! Ela comprou muito macarrão. Eu não lembro falar para você, mas acho que eram umas 2, 3 caixas de macarrão fechada e mais 2, 3 caixas de molho, de massa de tomate, né? De molho. Fora o que o restante dos alunos trouxeram. Então, na hora que eu cheguei lá, era macarrão e molho que dava para fazer macarrão para a torcida do Corinthians. Ou do Parmeira, né? Torcida do Corinthians não, porque senão ia ser roubado, mas... Brincadeira. E eu tenho feito isso, cara. Eu acho assim que virou assim, o pessoal pede. Hoje, esse mês não vai ter? Eu falei, vai sim. O Amoroso já falou ontem pra mim, eu quero que vocês tragam achocolatado e açúcar e leite. O açúcar tá faltando. Não, Galera, vai ó, vir esse final de vocês semana, quiserem é sábado mesmo agora. ajudar, leva lá pra Squad, tem bastante gente assistindo, leva lá pra Squad. Achocolatado e leva do que você come, viu, tio? Não compra porcaria, não. Achocolatado que você come na sua casa, tá? E leva também o açúcar, né? Açúcar. O açúcar. Eu falei pra eles, ó, chocolatado, açúcar e falei leite. Então, tipo assim, como a gente vai arrecadar leite? Não, viu? Não leva porcaria, não. E o pessoal ajuda, viu? O pessoal Ajuda. trabalhar. Eu tô falando isso brincando, porque a gente sabe qual é a qualidade do teu pessoal, a gente sabe o quanto eles... O pessoal abraça a causa. Tem aluno que não vai no sábado, mas ele leva. Ele lá. falou, eu não vou conseguir vir na aula, mas eu tô trazendo aí pra ajudar. Olha que bênção. Além disso, às vezes a gente arrecada bastante roupa também. Já levei muita roupa lá. Eu lembro. Bastante roupa. Ó, E o pessoal abraçou mesmo. Comentário aqui, ó, do Fábio Yoshinari de novo. Esse Fabião, valeu, hein, mano, tá participando legal. Respondendo o comentário, com os exercícios de fortalecimento do manguito e a carga gradativa de exercícios,
Já estou com 60% de melhora de novembro até agora. Eu já tô segurando Cara, ele. que é isso, Eu meu? já tô segurando ele. Hoje eu falei assim, ó, vai devagar com esse peso aí, ele tava levando. Ele falou assim, ó o ombro, hein? Olha o ombro, cara, não vai arrebentar Viu? esse ombro aí. É, porque o cara começa a sentir confiança. Poxa, O cara começa a sentir claro. confiança e aí eu, calma, com Acho dor que só de não soco de sentir barro. dor, o cara já se... Né, já Meu, fica... só do cara, os 60% eu durmo. Eu vivo. Com 60% eu durmo, brother. Ô, Fê. Mas você sabe que esse problema seu, em virtude da sua profissão, é porque você com certeza fica muito tempo com Suspenso, com né? o braço no alto. E aí o que acontece? A cabeça do húmero pressiona. Aí acaba forçando ali e acaba causando uma inflamação. Verdade. E isso ao longo de anos e anos fazendo a mesma coisa, aconteceu o problema. Mas eu vou falar uma coisa pra você, cara. Continuo cortando o cabelo com a mesma qualidade. Sim. Mesmo com dor, a gente continua trabalhando porque, na verdade, a vontade de fazer a coisa com qualidade, ela supera muitas vezes a dor que você está sentindo. Você acaba ou se acostumando ou esquecendo aquela dor e você começa a trabalhar. E eu também comecei a trabalhar com ergonomia. Eu comecei a estudar sobre ergonomia, inclusive é uma das aulas que eu dou no meu curso, né? Que escola nenhuma dá aula de ergonomia, né? Nessa área Só a prática, de né? cabelo e barba. É só a prática e ninguém está nem aí com a saúde do aluno. Você dá um cursinho lá de 6 meses para 14 negros dentro de uma sala, né? Eu já diminuí essa carga para no máximo 5 alunos, para que os 5 saiam trabalhando. Minha última turma, todos ou abriram ou estão trabalhando, entendeu? Já na área. E com 3, 4 meses de curso, nada de absurdo não. Tem um que teve um que abriu lá com 2 meses de curso, abriu a barbearia dele, entendeu? Então assim, eu trato muito a questão da ergonomia, ensino muito eles isso. Porque assim, eu sei o que eu estou padecendo agora e o quanto eu vou ter que treinar com você para conseguir resolver essa situação, ou pelo menos minimizar essa situação. Então a gente ensina do jeito certo. E é isso que eu tenho visto com você, justamente isso que eu tenho visto com você, a questão de ensinar do jeito certo. Sim. Né? Não é só ensinar, não é só ter uma academia, não é só abrir um negócio. Não é só encher de gente lá Cara, e fazendo, né? E eu vou dizer um negócio para você, que isso é ser cristão. Sim. Fazer as coisas Com direito, excelência. fazer as coisas com excelência, fazer as coisas... Pensando no o que próximo. você se propôs a fazer, o que você se propôs a Pensando fazer, no próximo. Amor ao pensando no próximo. próximo e fazendo com excelência. E outra, você ganhou esse dom de Deus. Não, se você usar Sim. de qualquer jeito, você está usando... É como se eu tivesse dado um presente para você e você fala assim, Usando de qualquer jeito. né? Não, não deu valor ao presente que ganhou. Então um aluno meu, Marcelo Rodrigo, que é também cabeleireiro, e Eu não ele sou usa... cabeleireiro, você Não, não- ele é não vem, cabeleireiro. eu sou barbeiro, Tá, já. ele é cabeleireiro mesmo. Não, vem com essa não, mano. Não, Marcelo é Sei que tem um cabeleireiro. tipo de problema com os cabeleireiros, eu sou barbeiro. Mas você sabe o que ele faz? Ele tem um banquinho, ele mandou fazer uma plataforma, aonde ele sobe na É que plataforma pra e fica nivelar mais o alto. braço. Então que aí as o braço cadeiras- dele... É que as cadeiras de cabeleireiro, elas têm um formato diferente das cadeiras de barbearia. Eu tenho uma possibilidade hoje, depois que eu aprendi ergonomia, eu tenho a possibilidade de abaixar o encosto da minha cadeira, porque a minha cadeira é totalmente reclinável. Eu trabalho com uma poltrona para 270 quilos e ela tanto pode subir quanto eu posso reclinar a cadeira para poder estar dentro de um ângulo, né, de trabalho que me facilite a vida e não me judie tanto. Então assim, eu começo a sentir dor depois do 10º corte no dia, você entendeu? O que gente, não é fácil. Mas e o manguitinho? Você tá Eu fazendo o manguito lá com elastiquinho? Parei Tem que totalmente, fazer, parei totalmente. Não, vou fazer lá na Squad, cara. Vou fazer na Squad. Squad. Agora eu quero dar na Agora não tem Squad. boi, não. E a Squad vai pro endereço novo, hein? Então, eu ia te Aonde que perguntar vai isso, ser, Fê? brother. Tá Fala pra aumentando gente. gigantescamente Fala o pra negócio. gente Fala. o novo endereço da Squad. Então, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Primeiro Ó, conta a história. Eu pedi pra Deus que eu queria comprar parte do meu sócio. E eu vou contar uma coisa pra vocês. No final de semana, eu orando, Deus falou pra mim assim, você está orando errado, hein? Você não ora pro seu sócio.
Ó. Eu olhei para ele, falei assim, Ó. quero que ele arrume alguma coisa legal, que ele, né? Ó. Mas... Isso foi no domingo. Quando eu saí da igreja, eu virei pra Carol e falei assim, É pra ela o assim, Jó orando pelos É, amigos pelos dele, amigos só dele. arrebentava com ele. É. Que ele na hora a fizesse gente isso. voa. Aí eu sei que eu falei pra Carol, eu falei assim, eu orei pro Léo, porque eu, né? A Carol falou, você sabe que eu também? Eu falei, quando chegou na segunda-feira, o Léo veio e propôs pra mim. Como da minha parte? Você entendeu? Foi Domingo. de domingo pra segunda, foi assim, eu falei pra Carol assim, eu tô com moral. Tô com moral, pô, entendeu? E aí eu chamei a Beatriz, ela é filha do Wellington Rezende, ela é arquiteta, ela é a minha aluna. Ah, sim, agora tem gente que foi vereador. e tudo mais. Isso, a Beatriz, ela é filha do Wellington, ela é minha aluna, a mãe dela treina comigo, o Wellington já treinou comigo, agora tá Olha parado. que gente A mãe boa, eu dela, gosto do Wellington, a cara. mãe dela treina todo dia, todo dia não, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sexta a mãe dela treina. Amanhã é dia que a mãe dela tá lá. E eu falei pra Beatriz, Bia, eu preciso arrumar isso aqui, eu preciso dar um jeito de aumentar. Só aí eu dei umas opções para ela, e se eu ganhasse aqui fora no estacionamento, isso aqui dela falou, não, eu estou fazendo, sou eu que estou a responsável por um prédio, nessa rua aqui próxima, tal, 300 metros de onde eu estou. E eu já falei de você pro proprietário, porque ele quer alugar para uma academia. Ah, não é possível. É possível? E assim, Esse Deus não brinca em serviço. Do céu vem só coisa boa. Esse Deus não brinca em serviço. não brinca. É assim, e eu comentei isso com o pastor Netão, comentei com o pastor Fernando, Que bênção. com o pastor Joel. Falei assim, nossa, acontece umas coisas assim que não tem explicação. Não. Depois que você começa, eu falo assim, eu falo isso para meus filhos, né? Eu falo assim, olha, eu demorei muito para entender o que a minha mãe queria me explicar, o que ela queria que eu fizesse. Sim. Agora que eu entendi, agora parece que o avião levantou o voo. É, Fer, propósito. Você entendeu? Né? Parece que levantou o voo. E porque dedicado, eu sempre fui dedicado aos estudos, eu sempre fui, só Sim. que faltava isso, entendeu? Fala a sua idade, mano. 50 anos. 50 anos de idade com esse físico aí. Ah, você tá louco, velho. Aí fala de dedicação. Eu com É 35. lógico que é dedicado. Ó o tamanho do garoto. E parece E um a garoto, academia né? vai a 300 metros. Nós estamos hoje na Rua Japão, ela vai para a Rua Ângelo Marton. Então eu vou sair da onde eu estou hoje para andar 300 metros, para um prédio que praticamente é o dobro. Olha, Para que você ter uma bênção. ideia, eu precisei comprar 40 metros quadrados a mais de piso emborrachado. A área que eu tenho hoje, ela tem 5,5 de largura por 14 de comprimento. Ela vai para 7 de largura para 17 de comprimento. Nossa, 17. Então eu vou conseguir atender mais alunos. No entanto, assim, hoje eu atendo 16, eu não vou extrapolar 20 por aula. Por quê? Porque senão eu acabo perdendo a qualidade. Sim. E para que eu colocasse mais, eu precisaria de mais uma pessoa junto comigo. Perfeito. Então, a ideia é futuramente ter mais alguém. Por quê? Porque eu tenho que começar a treinar alguém. Sim, você tem 50, tá parrudinho, mas não é pra vida toda. Eu quero expandir o negócio, então eu tenho que começar a treinar alguém. E aí cai naquilo, precisa ter vontade, né? Porque tem pessoa que não tem vontade. Às vezes você dá a oportunidade e eu não sei se é a maturidade, né? Ainda não é maduro o suficiente para entender, nossa, a oportunidade está aqui, eu posso Eu acho que é a época, mano. Mas assim, Tá eu difícil vejo achar gente porque com vontade de qualquer coisa. eu encontrar abracei gente pra quando eu trabalhar, tive, viu? sabe, eu abracei quando eu tive a oportunidade Oportunidade, lá, que é a perfeito. história que eu contei pra vocês com 17 anos. Quando o cara falou pra mim assim, você quer vir dar aula? Eu falei, mas você quer começar agora? Tudo que eu quero. Agora. Você É o que entendeu? eu mais quero. E aí eu acho que as coisas estão andando de uma forma maravilhosa, o prédio está Perfeito. quase pronto e o dono do prédio falou para mim que muito provavelmente aí dia 10 de agosto Olha, ele tá inauguração, hein? entregando, Isso. e a gente vai estar Vamos lá, funcionando Tamo- o prédio orar, novo. abençoar. Com certeza. E se a gente pudesse fazer uns 3, 4 horas de podcast fácil hoje. Fazia. Com certeza. Fazia, né? Fazia, com Mas certeza. tá chegando no final, o que a gente fala? Chega no final. Ah! Viu? Fernandão, considerações finais, meu irmão. Ó, como eu acabei de falar, eu demorei um pouco para... Pouco não, acho que eu demorei muito para
para entender tudo que minha mãe explicava para mim. Então, assim, você pode ser um ótimo profissional, sensacional, saber demais. Você pode ser, assim, o melhor no que você faz. Mas, se você não andar junto com Deus, se você não tiver Deus na frente, esquece, porque... E dá para ser professor, dá para ser comerciante, dá para ser empreendedor, usando os mesmos princípios humanos e comuns e normais que a gente vê por aí, ou se você for um comerciante completo no que diz respeito aos princípios cristãos, você tem mais sucesso, ou pelo menos no mínimo você tem mais paz. Como é que é isso aí na sua cabeça? Eu acho que depois que você começa a seguir o que está na palavra de Deus, eu acho que você começa a se policiar mais. Você começa a ver que nem tudo nem tudo vale a pena. Então tudo eu posso. É isso mesmo. Mas nem tudo me convém. Exatamente. Você começa a se policiar, você começa a mudar seus valores, né? E eu vejo que nunca fui eu, sempre foi ele. Nunca foi para mim, sempre fui para ele. Então não dá para desassociar. Não. E o pessoal às vezes fala assim, pô, Fernando, você é o cara, você não sei o quê. Eu brinco sempre, falo assim, não, eu sou só estagiário. Estagiário é boa. É igual o pessoal quando chega na barbearia, e tudo bem, tô melhor do que eu mereço. Eu mandei um dia eu fui entregar os alimentos e tal, e eu mandei pro pastor Joel, né? Pastor Joel, mandei a foto para ele e tal, ele falou, pô, você é top. Eu falei, não, eu sou topinho. Top tá lá. Lá é topzera, entendeu? Lá. Só para fechar isso aí. Deus na frente que tudo do resto da Fer, para fechar, deixa seu endereço novamente e o seu contato. Deixa eu primeiro agradecer a galera que participou. Deixa ele falar o contato primeiro, depois você agradece. Importante, ele já tá falando. Então você faz gente seu. Faz o seguinte, faz assim, ó, eu falo o contato, você agradece, eu falo de novo. Isso, aí pronto, resolvido. Resolvido. Viu? Nós estamos lá na Morada do Sol, pertinho da praça lá do Morada do Sol, na Rua Japão 946. O Instagram é @SquadCrossTraining. O meu contato é o 19991692177. 9169-2177. Legal. Nando Almeida, personal, Nando Almeida, o meu Instagram eu nunca lembro, @Nando Almeida, que você vai achar. Mas é mais fácil achar o do Instagram. Nando mesmo. É Nando. @SquadCrossTraining, e com certeza vai ser um privilégio poder contar com o pessoal, entrando em contato, ir lá fazer uma aula experimental. Então, eu ia falar isso mesmo, meu. Para você dar uma aula experimental, para você fazer uma coisa assim, faz isso. É só entrar em contato. É só entrar em contato, agenda a aula experimental e vai lá sem compromisso. Né? Sempre fala assim, ó, vai lá sem compromisso, porque eu sei que você vai voltar. Se você for, sai contrato assinado. Bom, eu quero agradecer aqui a Caroline Canagusco, não sei se o Fernando não conhece. Essa menina é muito linda, né? Eu não vou ficar falando. Não. Essa é a mulher da minha vida. Olha o tamanho do homem. Eu quero agradecer também a Cristiane Canteiro. Carusos Barbearia. Carusos Barbearia. Juliana Nassi. Ó, essa é a mulher da minha vida. Essa é a mulher da vida dele. Isso. A Raquel, que é a mulher da minha. Quem mais aqui? Patrícia Antunes. Patrícia Antunes, Giovanni. Sua sogra? Aí, sogrinha. A sogrinha tá firme e forte aí. Representou, hein? Se o cara não fosse a sogra não tava ali não, cara. Não tava nada. Tô com moral. Tá com moral, hein? A Maria, o Fábio Yoshinari, a Tainara Campos. A aula do Fernando é diferenciada, motivadora. Damos risadas, sentimos a evolução a cada aula. Eu amo, não troco mais. Fernando é um profissional ímpar. Gustavo Teixeira, Vitor Matheus, Fernando Top. Depois que comecei a treinar com ele, minha médica disse que eu tenho um coração de atleta. Quem que é esse? Ei,
Esse é o José Vitor Luiz, Matheus José Luiz Fagundes. dando nota 1000. Fábio Oshinari falou assim, putz, não é Zumba, meu, é Step. É isso aí. Luana Ribeiro, Gustavo Lima, Tchê. Isso. Tiago Patrícia. E por último, o Fábio dando aquele testemunho da melhora de 60%. Muito obrigado a todos. E eu espero vocês para o próximo O Negócio. É isso aí, o pessoal Isso aí. segue, né, o canal do negócio. E Segue o canal, é isso aí. Por favor, Gente, divulga, né? Coloca aí o canal do O Negócio para mim, por favor. Pessoal, nós infelizmente estamos transmitindo Vamos no canal pedir hoje. aqui, né, Neto? É. Pedindo encarecidamente, né? Ô, Pessoal, vai lá, aí, velho. O Negócio, clica, segue, curte, compartilha, Compartilha. divulgue para mais pessoas possível. É. O Negócio é justamente isso. São cristãos, empresários, empreendedores ou aqueles que almejam ter o seu negócio. Nós estaremos sempre trazendo convidados para construir, né, argumentos, uma conversa saudável que gere realmente, né, um crescimento, aconselhamento, Motivação. agregue isso realmente na vida da pessoa e conversas sadias assim. Então, vamos lá, pessoal. Exatamente. @O Negócio. O Negócio. No YouTube, no Instagram. Segue nós no Instagram também. Isso. Beleza? A gente logo vai estar @Projeto Exis. Também o Projeto Exis, tá? Isso. Projeto Exis. Segue a gente lá. O Projeto Exis é top demais da conta. Se quiser saber o que é o Projeto Exis, manda aí um recadinho. Olha lá Olha lá, que que bonitinho. bonitinho, ó. Obrigado por ficar conosco. Fui eu que fiz. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima, se Deus Valeu, quiser.